Neste vídeo vamos lhe ensinar como inserir e utilizar os desktops avançados que estão disponíveis para você em sua plataforma. A primeira coisa que você deve fazer é salvar o desktop que você já está utilizando. Assim não perderá suas configurações durante a mudança. Então, vamos em Desktop, salvar desktop como e digitamos um nome. Damos um OK e pronto. Com o nosso desktop atual salvo, vamos inserir o nosso desktop avançado. Vamos novamente no menu Desktop, Desktops pré-programados e selecionamos a opção AT Avançado 1. Bom, agora temos um desktop totalmente novo focado em análise técnica. Primeiro podemos ver o nosso gráfico com alguns indicadores. A linha verde é uma média móvel de 20 períodos e a média azul é uma média móvel de 200 períodos. Ou seja, esse desktop possui um par de médias clássico. A média curta para identificar pequenas tendências e uma média longa para identificar grandes ciclos. Então basicamente a média curta é mais utilizada em pequenas movimentações do mercado. Já a média longa é utilizada para observar grandes movimentações do mercado. Para vocês visualizarem melhor, vamos colocar o gráfico diário de uma das ações da Petrobras. Primeiro mudamos a periodicidade para o diário e então colocamos o gráfico da Petrobras. Pronto. Se afastarmos um pouco o zoom no gráfico, vamos notar que há bastante pontos onde o preço respeita a média e segue o movimento no mesmo sentido. Notem também a média azul de 200 períodos. Tem mais robustez e mais confiança no sinal, porém é um sinal que não ocorre tão frequentemente. Você pode usar essa combinação de médias para fazer a gestão do seu trade, até mesmo realizar uma entrada. Primeiro, identificando a tendência se baseando na direção das médias, e então filtrando as entradas, sendo a favor da tendência, realizando entradas próximo à média ou contra a tendência, acreditando no retorno do preço às médias. Bom, se você já está posicionado em uma operação, você precisa medir o seu risco e estipular um stop. Para facilitar, temos o indicador Stop ATR. Ele vai nos mostrar regiões onde é mais indicado posicionar o stop de uma operação. Caso você não saiba onde de fato posicionar essa ordem, o Stop ATR vai te ajudar. Vamos voltar para o gráfico de 5 minutos e vamos voltar para o gráfico do mini índice. Agora, quando a linha do Stop ATR estiver verde, significa que é um bom local para posicionar um stop de uma posição comprada. Da mesma forma, quando a linha estiver vermelha, é um bom local para posicionar um stop de uma posição vendida. Lembre-se também no momento da sua entrada de conferir se o volume confirma o movimento. Você pode verificar no indicador volume e quantidade, na parte inferior do nosso gráfico. Um aumento no volume não garante o aumento dos preços, da mesma forma que uma queda do volume também não garante uma queda dos preços. Mas podemos ver a ação do volume na amplitude dos movimentos. Então, normalmente, quando há um grande aumento no volume, os preços vão fazer movimentos maiores. Agora, notem nessas duas regiões aqui. Quando o volume mantém níveis altos, os movimentos têm muito mais amplitude. São áreas mais fáceis para o trader explorar e extrair um resultado positivo. Agora notem nesta região, onde o volume está em níveis baixos. Os movimentos são muito menores, por isso são áreas difíceis de serem realizadas operações. Bom, ao lado esquerdo temos o Netrix. Ele nada mais é que o livro de preços na forma vertical. Na faixa central, podemos ver os níveis de preço. Do lado esquerdo, as intenções de compra e do lado direito, as intenções de venda. Essa ferramenta vai lhe ajudar a identificar níveis de preço onde há um acúmulo de ordens, podendo ser interpretado como níveis de suporte e resistência, ou até mesmo blefs do mercado, para direcionar o preço. Então, antes de realizar uma entrada, você pode verificar como estão as intenções de compra e de venda próximo da região escolhida, e avaliar se é interessante dar seguimento no seu trade ou não. Bom, agora vamos ao nosso segundo desktop avançado. Novamente no menu Desktop, Desktops pré-programados, e selecionamos a opção AT Avançado 2. Neste desktop temos ferramentas diferentes. Primeiro, podemos ver as bandas de Bollinger. Este indicador vai nos sugerir os limites do gráfico. Ou seja, diferente de uma média móvel, que é um indicador de tendência, as bandas de Bollinger é um indicador de volatilidade, que nos sugere as extremidades do mercado, medindo o quão volátil o ativo está no momento.
Assim que o preço tocar uma das extremidades da banda, ele tomará uma decisão. Ou ele irá retornar fazendo um primeiro toque na média central e logo depois buscar a outra extremidade da banda, ou ele entrará em um movimento forte, puxando uma das extremidades. Então você deve ficar atento quando os preços estiverem próximos das bandas. Por exemplo, você pode realizar uma compra quando o preço tocar na extremidade da banda inferior, realizando uma saída na média central, ou até mesmo esticar a operação e mirar um alvo na outra extremidade. Lembrando que você deve seguir acompanhando as mudanças do preço e ir fazendo a gestão do seu trade. Também temos essa linha na cor fúcsia, que é a VWAP. Esse é um indicador que nos mostra a média dos preços ponderada pelo volume. A VWAP tem uma grande eficiência por nos mostrar pontos de grande liquidez no mercado e também por ser uma ferramenta presente nas estratégias de grandes players institucionais e de diversos robôs. A VWAP pode ser visto como uma resistência ou um suporte poderoso. Notem no gráfico que em grande parte dos momentos o preço respeita a VWAP e acaba revertendo seu movimento quando chega próximo de sua região. Uma sugestão de uso é sempre observar se o preço está trabalhando acima ou abaixo da VWAP. Por exemplo, se o preço estiver trabalhando abaixo da VWAP, significa que neste ponto, onde se encontra a linha do preço, terá grandes dificuldades e você poderá estruturar uma operação na venda. Agora, depois que você abrir uma posição vendida, é adequado que você posicione seu stop do outro lado da VWAP e acompanhe para ver se o preço continuará na tendência de baixa, respeitando o nível de resistência da VWAP. Lembrando, assim que o preço atingir uma das extremidades da banda, fique atento e faça a gestão do seu trade, podendo realizar uma saída parcial, zerar a posição, mover o stop para garantir uma parte dos lucros ou aguardar o desenrolar dos próximos candles. Notem essa linha amarela, ela é o preço de ajuste que inserimos. O preço de ajuste também pode ser considerado um importante nível de suporte ou resistência. A diferença é que ele ficará em um nível fixo, diferente da VWAP, que está em constante atualização durante o pregão. Então é mais um importante ponto para ser observado quando estiver utilizando esse desktop. Bom, se você sentiu falta de algo que lhe indicasse a tendência, logo abaixo na janela interna temos mais um indicador, o MACD. Ele é um excelente rastreador de tendência, que lhe dará um norte para saber o sentido do mercado. O MACD sinaliza uma tendência de baixa quando a linha de sinal está abaixo da média móvel em verde. Da mesma forma, se a linha de sinal estiver acima da média móvel em verde, significa que o ativo está em tendência de alta. Assim você terá uma ideia de como está a tendência vigente. Outra maneira mais simples de observar o MACD é utilizando o histograma do próprio indicador. Caso o histograma esteja com as barras positivas, ou seja, acima do ponto zero, significa que a tendência vigente é de alta. Caso o histograma esteja com as barras abaixo do ponto zero, a tendência sugerida pelo indicador é a tendência de baixa. Bom, então com esse desktop você consegue acompanhar a tendência e a volatilidade dos ativos com o MACD e as bandas de Bollinger e também filtrar as entradas usando como referência bons pontos de suporte e resistência com a VWAP e com o preço de ajuste. Bom, para os usuários do Profit Plus, temos um terceiro desktop. Novamente, vamos no menu Desktop, Desktops pré-programados e selecionamos a opção Misto Avançado. Primeiramente, podemos ver que além do gráfico, ao lado direito, temos uma ferramenta diferente para o envio de ordens, o SuperDom. Essa ferramenta é conhecida como Book Vertical, pois ele nos mostra as intenções de compra e de venda acumuladas por nível de preço. Ao lado esquerdo podemos ver as intenções de compra na coluna em azul e no lado direito podemos ver as intenções de venda na coluna em vermelho. Para fazer o envio de ordens é simples. Basta posicionar o cursor do seu mouse sobre um nível de preço, pressionar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo. Bom, se você quiser saber mais sobre o SuperDom, confere na descrição os vídeos de customizações e funcionalidades dessa ferramenta. Agora, ao lado esquerdo, podemos notar alguns indicadores técnicos e outros indicadores de fluxo, que nos mostram informações extras dentro do gráfico. Iniciando pelos indicadores técnicos, temos um par de médias móveis, assim como no primeiro desktop avançado. A média curta de 20 períodos, para identificar pequenas tendências, e uma média longa de 200 períodos, em azul, para identificar grandes ciclos do mercado. Você pode utilizar esse par de médias para se orientar em relação à tendência vigente e usar a linha da VWAP e do preço de ajuste como importantes níveis de suporte e resistência.
Assim poderá fazer a gestão dos seus trades com bons pontos de referência. Além disso, podemos ver no fundo do gráfico o indicador Volume Profile, que nos mostra o volume acumulado em cada nível de preço, fazendo um destaque maior para o nível de preço com maior volume do dia. Você pode usar o Volume Profile para identificar possíveis níveis de suporte e resistência adicionais em regiões de grande acúmulo de volume, pois são zonas onde houve grande interesse e acabaram sendo realizados diversos negócios nesses níveis de preço. Já ao lado direito do gráfico, temos o livro visual, onde nos mostra em forma de barras as intenções de compra e de venda dos players, por nível de preço. Com o livro visual, você poderá ver no gráfico em tempo real as intenções de compra e venda, podendo ver os níveis de preço com mais intenções de oferta. Além disso, o livro visual facilita na identificação de possíveis blefs do mercado. Por exemplo, assim que o preço se movimenta e chega em um nível de preço próximo a uma grande oferta, se houver o cancelamento dessa oferta, provavelmente foi um blefe de algum player. Por outro lado, caso essa oferta se mantenha, podemos encarar como nível de suporte e resistência também, ou um sinal de entrada de força compradora ou vendedora. Com este desktop, podemos combinar os sinais dos indicadores técnicos e complementar com os sinais da leitura de fluxo para a nossa tomada de decisão.